falar agora sobre uma questão que está saindo bastante na internet, você já deve ter visto desses vídeos, que é o Hopecore. E basicamente é um formato de edit, né, de edição, que basicamente pega cenas de filme mega dramáticas, ou nem tantas vezes, e são esperançosas, falam sobre você dar uma chance para amanhã, ou ainda dar uma chance por amor, com uma música dramática no fundo, uma música triste, do Hans Zimmer, ou sei lá, John Williams da vida. E tanto é que foi o Vinicinho do Brochada Sinistra, ele fez um meme disso e ficou muito engraçado, porque é claro que coaches, entre outras pessoas, vão se aproveitar desse formato para impulsionar frases que eles mesmos dizem sobre as coisas. Aí você vai ver a pessoa que está falando aquilo, ela é mega problemática e ela é envolvida em muitos problemas. Mas, apesar de tudo, Hopecore é aí uma moda que surgiu na internet, e eu tô falando sobre isso também porque eu tinha um quadro aqui no canal que era a internet e tudo mais, no meu canal do YouTube, né? Onde eu pegava coisas famosas na internet, comentava em cima delas, explicava o que era. Até pra quem não acompanha tanto coisa na internet assim, e pra quem acompanha também, tipo, não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas eu quero falar sobre isso porque é interessante como que a gente cria certos padrões na internet e que padrões que são positivos de certa maneira, que atraem pensamentos positivos, ideias que funcionam, mas também, obviamente, isso se desvirtua para um caminho que se torna problemático em poucos segundos. Por quê? Como? Eu vou explicar isso com dois filmes. Baby Driver e A Viagem de Walter Mitty. Eu também vou falar um pouco de Monty Python, porque eu sou apaixonado por Monty Python. Que você provavelmente não conhece, mas eu vou te explicar um pouquinho o porquê você deve conhecer. Mas eu vou falar sobre isso, porque Hopecore, no fim das contas, pode te dar esperança, mas também pode te mostrar como que a gente está bem ferrado no mundo. Tá, vamos falar primeiramente sobre Baby Driver. Por que eu quero falar sobre esse filme? Baby Driver é um filme sobre um cara que tem problemas de se conectar com pessoas, tem problemas de audição também, e aí ele é um piloto de fuga, e aí ele se envolve com diferentes grupos, ele ganha dinheiro em cima disso. É um filme dirigido pelo Edgar Wright, um diretor que eu sou apaixonado, gosto muito dos trabalhos dele. E aí, por que eu quero falar? Porque esse personagem, que é o Baby, esse é o nome dele, ele, tendo esse aspecto antissocial, tendo esse aspecto que ele não se comunica bem com as pessoas, ele sempre viveu vendo filmes dos anos 90, anos 2000. E quando ele começa a se relacionar com uma personagem do filme, tem até um momento ali que ele usa diretamente frases de filmes que ele já assistiu. E aí ele usa, assim, claramente frases desse filme, porque ele não consegue ter ali uma noção do que fazer, ou até mesmo uma noção de como falar com a pessoa ali, né? Porque ele não teve essa experiência, ele não teve esse contato. Então ele se utiliza desses filmes, séries que ele assistiu para ter uma base para se comunicar com as pessoas. Isso não é errado, pelo contrário. A gente faz isso constantemente, direta ou indiretamente. Seja para conhecer alguém que você quer se relacionar, e aí você vai falar de coisas que você gosta, e aí se ela falar de algo que ela gosta e você não tiver assistido ou visto aquilo ainda, você vai fazer questão de ver, porque você quer se adaptar ao que a pessoa gosta. Sim, não adianta mentir para mim, eu sei que isso é verdade. Então tem esse aspecto, e tem um aspecto também de que, devido a isso, a pessoa cria uma bolha ali, onde a vida dela se baseia em algo que não é real. Por quê? Filmes, séries, tudo que a gente consome é baseado em narrativas, em histórias que se utilizam da realidade para criar algo que vive ali no mundo, como pode ser, imaterial, não, no mundo das ideias, vou falar assim, né, do Platão lá e afins. E aí, a partir disso, vai criando esse mundo que não existe. Então, por exemplo, a gente tem filmes sobre o Velho Oeste. E sim, eles eram cowboys. Sim, eles usavam chapéus de cowboy, eles usavam armas, eles, enfim, usavam várias coisas diferentes.
mas muito dificilmente você iria ver um cowboy americano se aliando a um índio de alguma tribo originária dos Estados Unidos. E em filmes você vai ver isso acontecendo, porque isso precisa acontecer para aquela narrativa e para o que o autor quer contar ali funcionar da maneira e aos olhos dele. Então, pegar a realidade, desmontar ela e transformar aquilo ao que pertence ao mundo das ideias, ao mundo das narrativas. E o que acontece no Hopecore? Basicamente, eles pegam momentos de filmes que talvez, em um contexto maior, sirvam para um outro propósito, mas ali, a partir daquele curto momento que é comprimido a fórmula das redes sociais, funciona para te transmitir uma ideia. Que ideia é essa? A ideia de ter esperança, de acreditar que um dia melhor virá, de acreditar no amor, de acreditar que você pode ser feliz. Ideias positivas que você olha na primeira instância, mas que também cria, igual eu falei, essa ilusão de um mundo que não é real. Por quê? Porque, por exemplo, eles vão pegar frases de personagens que talvez eles, ao olhar para o contexto todo, você vai perceber que eles são muito mais complexos do que a gente imagina. E você deve pensar, mas quando a pessoa for ver uma edição, um vídeo desses, ela vai ver o filme que está ali naquele corte. Não, ela não vai. Raramente isso acontece. E porque, a pessoa logo vai passar para um outro vídeo e o impacto daquele vídeo vai diminuindo conforme ela vai consumindo outros conteúdos. E 2, porque a forma de consumir hoje em dia filmes se torna muito mais complexa. Você tem que procurar, não é só procurar no YouTube ou baixar uma pirataria da vida. Não, é questão de procurar em qual stream está, talvez não esteja no stream que você assina, está em outro que você tem que pagar e você não paga, e aí, enfim, é muito complexo. E aí surge aquela dualidade entre a ideia que foi transmitida e a real ideia que está por trás daquele vídeo. E um exemplo muito bom é que antes dessa febre, desses cortes, né, sei lá para o ano de 2015, 2016, essas épocas assim, o Clube da Luta voltou a se tornar popular, né? Por N motivos, né? Seja a ascensão dos Red Pill, inclusive tem um vídeo falando sobre Red Pill que você pode conferir aqui no card acima, ou seja também sobre a questão da masculinidade que foi se tornando cada vez mais tóxica na internet, né? E eles começaram a se utilizar do Tyler Durden como essa figura do homem másculo e viril. Hoje em dia isso aconteceu também com o personagem do Christian Bale em Psicopata Americano, e que eles usam o Sigma, né, que é esse homem que rejeita mulheres e ele é perfeito, só que a gente vai ver o filme e ele é frágil, medroso, todo problematizado e na real ele é uma desconstrução da ideia que essas pessoas têm do que é ser homem. E aí se tornou muito popular essa visão, né, do Tyler Durden e tudo mais. E aí o próprio discurso dele anticapitalista. E aí começaram a surgir essas coisas, e aí começou a surgir essa desconstrução do personagem. Isso também aconteceu em Tropa de Elite, com o Capitão Nascimento, e essa desconstrução é muito comum. E aí, agora ocorre essa desconstrução para um lado positivo. Só que, apesar de positivo, também atrai problemas ao criar algo sintético, ao criar uma ilusão sintética dessa esperança que eles estão tentando transmitir ali. E é claro, essa super saturação. Por quê? Porque conforme vai se criando esse tipo de conteúdo, também vai se criando conteúdo de, por exemplo, começou com cortes de filmes, séries. Aí partiu para cortes de pessoas que falam podcast. Aí partiu para cortes de pessoas que dão aula, de coaches e tudo mais. E aí partiu para cortes de Lobo de Wall Street. Estranho. Aí partiu para cortes de True Detective. Estranho. Aí partiu para cortes de, igual eu falei, podcasters, mas agora não só podcasters, mas também para presidentes, deputados, pessoas que estão dando discursos, pessoas reais. E agora não tem só Hopecore, mas tem edições tristes, depressivas, sobre pessoas querendo se matar,
né? E eu vou ter que censurar isso no vídeo e também no áudio. Droga. Mas sobre pessoas querendo cometer atos ruins, vou falar assim, que o YouTube não permite que eu fale essas coisas, mas começou a partir para o lado negativo da coisa. E aí percebe como começou com algo bom, os picos vão se mudando e o agravante vai se tornando cada vez mais problemático. E aí as pessoas, igual eu falei, podcasters, influenciadores, políticos, pessoas reais, vão surgindo e a ideia de que elas são capazes de transmitir coisas positivas é ok, todo mundo é capaz disso, mas aí vai se criando uma falsa ideia do que essa pessoa é e vai se transformando, igual foi com esses personagens, e vai se tornando um problema. Até mesmo quando surgem essas edições falando sobre amor, né? E tem um vídeo bem interessante que é um dos vídeos que surgiu e o Andrew Garfield, fazendo campanha para o filme novo dele, né, com a Florence Pugh, ele fez um vídeo com o Elmo, né, do Vila Sésamo. E foi ele falando sobre luto, falando sobre perder alguém. E ele falou muito sobre a mãe dele, que faleceu recentemente. E as pessoas pegaram esse vídeo, fizeram edições, baseando esse vídeo no fato dele. Ele foi o Homem-Aranha, né? E no filme dele ele acaba perdendo a Gwen Stacy, a Emma Stone. Ela acaba morrendo por culpa dele. E aí eles começaram a pegar a fala dele e transformar em uma fala que tem um contexto de romance. De você gostar de outra pessoa e essa pessoa vai embora. Você tem que deixar ela ir e tudo mais. E eles construíram o primeiro pensamento que ele teve sobre o que era o se despedir de alguém, o que era o dar adeus a alguém. E aí se tornou um problema porque esse reflexo, digamos assim, se tornou diferente da figura real que existia ali. No caso, igual eu falei que aconteceu com esses personagens, acontece também com agora falas, discursos, entre outras coisas. E falando sobre outro filme que é muito bom, que é Walter Mitty, O Segredo de Walter Mitty, que basicamente conta a história de um cara que, de novo, é deslocado da realidade, só que esse cara, ele tem um sintoma, né, não vou falar de distúrbio, porque não é, mas ele tem uma condição que é Maladaptive Daydreamer, é uma pessoa que cria sonhos muito elaborados e por conta disso acaba não vivendo a vida dela. E isso acaba ocorrendo aqui, quando a gente olha para essas pessoas. A minha luz apagou, uma das minhas luzes aqui, porque eu gravo, e ele acaba sendo uma pessoa que vive uma realidade que não é a que ele está agora. Então, justamente por esses sonhos, por ele viver esses sonhos, nesses mundos fantasiosos, e eu falo isso porque eu sou uma pessoa que vivia e lido com isso até hoje em dia, né? E eu tenho que viver esse combate eterno entre não ficar preso ao sonho e ver a realidade crua do jeito que ela é. Isso é muito difícil. E eu acho que a partir dessas edições, a partir dessa trend no TikTok, Instagram e tudo mais, é muito fácil isso acontecer. É muito fácil a gente viver uma realidade que não existe. A gente pegar esses discursos e ficar preso neles, percebendo um mundo que não está nos nossos pés, não é palpável para nós, né? Eu não estou dizendo que você não pode pegar essas frases positivas e tudo mais, porque os filmes existem para ecoarem no tempo. As suas falas, os discursos, seja para o lado positivo ou para o negativo. Mas também a gente não pode se prender a idealizações de algo que não existe. Eu acho que é muito fácil de pegar isso, ainda mais quando a gente fala sobre romance, sobre a ideia de você encontrar alguém, porque eu te falo, talvez você não encontre alguém. Talvez você não encontre o amor ideal. Talvez você encontre esse amor ideal, mas talvez ele acabe. Talvez você viva um momento muito bom na sua vida, passe por 3 meses aí, vivendo o melhor momento da sua vida, malhando, cuidando da saúde, crescendo no trabalho, focando em si mesmo, mas ao mesmo tempo pode ser que você passe um mês como o pior mês da sua vida. E a vida, ela é inconstante e caótica em muitos aspectos. E o existencialismo de Sartre aborda muito isso, né? A
questão de que a vida é caótica e a gente tende sempre à entropia, o fim das coisas. Então é curioso quando a gente para analisar essas edições e percebe que as pessoas ali estão tentando ao máximo possível criar, a partir da realidade delas, essa fantasia que elas veem nos filmes. A fuga para esse mundo que não existe se torna cada vez mais feita de maneiras diferentes para gerações diferentes. Igual eu falei, o Capitão Nascimento, a gente mudou a narrativa dele. Aí a gente mudou a narrativa dele do Tyler Durden, a gente mudou a narrativa do Psicopata Americano. E a gente muda a narrativa para algo que nos convém. E na internet, nesses movimentos em massa, é muito fácil mudar a narrativa para algo que satisfaz o que você sente ali. E satisfaz tanto para o lado positivo, ou seja, o sentimento de ajudar alguém, de dar esperança para alguém, quanto negativo, de idealizar a raiva, o rancor, tudo isso que você pode ter aí dentro. E isso é muito fácil quando a gente olha para os homens, por exemplo, para homens jovens que estão na internet, e centralizar esse ódio, essa raiva que eles têm por estarem sozinhos, na ideia de que a mulher está abandonando eles, ou de que a mulher perfeita não existe, ou de que eles precisam ser perfeitos, eles precisam ter o corpo perfeito. É a ideia mesmo da falsa, do positivismo tóxico, né? De que, olha, você precisa acordar bem todos os dias, precisa ser feliz todos os dias. Não, você não precisa. A vida é muito mais complexa do que isso, a vida é muito mais, eu vou dizer, surrealista do que isso, né? Então eu acho que, apesar de terem coisas positivas nessa trend da internet, também tem coisas negativas. E a gente tem que usar isso com muito cuidado, porque as pessoas se apropriam disso muito facilmente. Isso pode ser um problema que a gente vai ter que lidar mais pra frente. E a gente já está lidando na realidade. Então, ao ver o Hope Core, que basicamente core em inglês significa essencial, ou núcleo, alguma coisa assim, né? O essencial para a esperança, né? Esperança essencial, vai ter muita coisa positiva. Mas sempre lembre-se, dias difíceis virão. Tá tudo bem você não conseguir vencer eles. Mas lembrando que vai ter um dia bom amanhã, ok, tudo bem, sabe? Mas aí que tá. Vai ter um dia bom amanhã? Sim, pode ter. Mas você também deve fazer algo por isso, sabe? E eu acho que é isso que cai muitas das vezes, essas armadilhas. Porque em um filme, uma série, o final já tá escrito. E a nossa vida não é escrita, né? Então, é muito engraçado a gente fala assim, minha série, eu tô na terceira temporada, todos os personagens secundários mudaram, o elenco mudou e parece que eu tô vivendo um reboot agora de algo que eu já vivi antes. É engraçado, mas eu te garanto, a vida é muito mais complexa do que isso. Então, Hope Core, apesar de boas coisas, também tem coisas ruins. E é a internet, né? Como dizia o Bo Burnham, no especial dele Inside Out, Welcome to the Internet. E é uma música muito boa, você tem que conferir. Eu tô tentando lembrar de alguma coisa dessa música, mas eu tô cansado. Enfim, é isso.